Minhas melhores saudações a todos aqueles que se agremiam aqui em torno desse nosso encontro semanal a respeito de temas do direito notarial. Como sabem, estas nossas exposições são feitas a cada 15 dias sobre temas previamente publicados pelo Colégio Notarial, Seção do Paraná, presidida esta sessão pela tabeliã Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vecchia, que está licenciada e atualmente substituída pelo eminente tabelião Renato Lana, a quem apresento as minhas melhores saudações. Eu peço também hoje uma particular licença para encaminhar uma saudação a dois integrantes mirins aqui da nossa audiência. Ao Ricardo, DIP Baiense, e ao Matheus, DIP Baiense, que começaram a assistir às nossas aulas. Então, fica aqui indicada a minha saudação a esses dois pequenos cultores iniciáticos aqui da nossa matéria de direito notarial. Nós hoje vamos tratar, eu agradeço ao doutor Pedro Bragato já ter publicado aqui a aula número 20, cumprimento a todos, até os que estão em solo europeu, Europa geográfica, não cultural, está na Europa geográfica, não cultural. As minhas saudações. Bom, o tema de hoje diz respeito ao notário e à moralidade pública. Nós já estamos tratando isso já vagarosamente, já 4 exposições, esta aqui é a 5ª. E 2 coisas eu quero afirmar aqui à partida para tentar situar o melhor possível o que penso a respeito deste assunto, o que, na verdade, exigiria uma larga tratativa, mas, enfim, aqui num plano mais conciso e numa exposição vocal, porque é sempre delicada, sempre alguma rebarba, alguma imprecisão fica nesse tipo de coisa. Mas dizer o seguinte, vamos ver se eu consigo ser claro nisso. Eu não penso, francamente, que seja possível uma efetiva melhora da nossa civilização, da civilização ocidental e de todo mundo, sem uma reforma moral. Aqueles que me conhecem sabem que eu tenho dito que não bastam reformas jurídicas, reformas políticas, se elas não vierem acompanhadas de uma reforma moral. Por outro lado, ou seja, a reforma moral eu a tenho por necessária, mas não julgo que ela seja suficiente. E não penso que a moralidade possa desatrelar-se de causas que lhe são superiores. Então, penso que isso esclarece razoavelmente o meu pensamento. Não julgo que bastem reformas jurídicas e políticas para uma civilização efetivamente melhorada. Ou seja, para uma melhora civilizacional. Há necessidade de uma reforma de natureza moral para isto. Mas o fato de que essa reforma moral seja necessária não significa que ela seja suficiente e muito menos que ela não tenha causas superiores a que responder. Penso que isso esclarece bem o meu posicionamento. Bom, nós vimos que o conceito de moral pública ele suporta variações de caráter analógico, ou seja, o termo moral pública é analógico, é análogo. Possui mais de um significado, embora em todos esses variados significados haja um núcleo comum. Eu anotei aqui 4 desses significados que eu repasso, são, primeiro, a moral dos atos no espaço público, a moral profissional dos funcionários públicos, a moral no âmbito da administração pública e aquilo que mais de perto aqui nos interessa, a moral da comunidade. Passo a ler, então, o texto. Esta última, ou seja, a moral da comunidade, não é, de nenhum modo, um simples retrato sociológico
das condutas e dos valores adotados, de fato, numa dada sociedade. Não se trata disso. Isso não é moral da comunidade, a não ser no ponto de vista da leitura positiva. Ou seja, existe uma moral positiva da sociedade. O que é essa moral positiva da sociedade? Aquela que é recolhida, que é recrutada no ambiente social. Como vivem as pessoas? Isso faz parte de uma ciência que se chama etiologia, ou seja, a recolha dos usos e costumes. Ou seja, não está submetida a uma instância superior que consiste em verificar se essas condutas visam efetivamente ao bem, se dirigem ao bem, são condutas adequadas. Portanto, nós temos que distinguir uma visão puramente sociológica, de captação daquilo que ocorre no ambiente, das práticas, dos costumes, das condutas, etc., e, diversamente, verificar que, por moral da comunidade, nós também podemos entender algo que diga respeito aos pilares ou fundamentos de uma conduta moral que ao menos é desejável para a comunidade por uma série de motivos. Então, nós não podemos reduzir simplesmente a moral da comunidade a fatos consumados. Essa redução da moral a fatos consumados é típica do posicionamento culturalista ou historicista, ou seja, que se comporta à maneira de um mero recolhedor de fatos que estão ocorrendo, sem imaginar uma instância valorativa, sem imaginar uma instância axiológica a que reportar os costumes, as condutas, etc. Portanto, como digo aqui, esta redução relativiza a ética. Adotar esta opinião de que a moral se confunde com a vigência dos usos e costumes é admitir por legítimo todo o gênero de perversidades e crimes. Então, uma sociedade de criminosos poderia dizer, depois, que tem uma determinada moral. Nós temos visto, em alguns casos, essa observação muito frequente no Brasil, que é insensata, no sentido de dizer, não, mas todo mundo na política, porque se todo mundo também está incorreto, mas assim, é uma afirmação que se faz, todo mundo na política corrompe-se. Então, a corrupção faz parte da nossa moral comunitária. Isso não é verdade. Bom, primeiro que não é verdade que há parlamentares que têm justa fama de não se corromper. Primeiro momento. E outros na parte também no Poder Executivo. E, portanto, isso seria exagerado já do ponto de vista do fato. Mas ainda que fosse fato, isso não significa que esteja justificado. Isso seria meramente uma recolha de um fato que está ocorrendo. Se tivesse uma sociedade de criminosos, bastaria então que o crime fosse uma constante para dizer que isso representaria moral. Passaríamos a considerar moral aquilo que simplesmente é uma conduta de fato. Por exemplo, se nós adotássemos essa facílima posição de dizer que o que está ocorrendo é, por si só, característico da moralidade, nós não teríamos como condenar moralmente regimes tirânicos, por exemplo. Como condenar o totalitarismo, as práticas nazistas, ou nos nossos tempos ainda, os regimes socialistas de cunho marxista. Ou seja, pensar no arquipélago Gulag da União Soviética, pensar nos milhões de mortos do regime chinês. Pensem que quando houve o tribunal de alguns criminosos de guerra, não foram todos os criminosos que foram julgados. O tribunal de vencedores não só faz punir os vencidos, por evidente. Mas quando foram levados para lá criminosos nazistas, entre eles estavam alguns militares, com altas patentes militares, e que eram médicos de valor na medicina. E indagou-se dele como é que eles tinham praticado as atrocidades contra judeus, contra cristãos, contra ciganos. Como é que eles praticaram tudo isso? E a resposta foi, mas era o que estava em vigor. A lei dizia isso e nós cumprimos a lei. Então, essa
a moral positiva? A recolha de costumes. Não pode mudar nada. A partir daí se estabelece regimes de perversidade, regimes de crimes, etc. Estaria justificado só pelo fato de existir. Como se faria, por exemplo, aliás, o que se deve fazer em nossos dias para condenar moralmente este brutal homicídio de inocentes, como é o caso do aborto direto, em que uma criança é ofendida inocentemente, molestada inocentemente quando está no ventre materno. Simplesmente porque é um número muito grande de práticas desse tipo, vamos dizer que está bem, porque é essa cultura dominante. Ora, cultura dominante não significa adequação à moral. Então, esse é o primeiro ponto. Temos que distinguir para tentar encontrar qual é a moralidade pública, que não pode ser meramente uma cultura deteriorada, uma cultura decadente, como em várias fases da história humana já se deu. Isso é o que corresponde a esse tipo de atitude de concordar com as práticas perversas, simplesmente porque elas estão aí, não é? O que se chama de moral sofística, moral própria dos sofistas. Diversamente, as normas éticas devem ter uma relação causativa, de causa e efeito, com a ordem das coisas. Ou seja, elas devem ser consequentes da realidade das coisas. A realidade das coisas considerada em sua natureza, com seu fundamento ontológico. Porque de não ser assim, a nossa inteligência e a nossa vontade não seriam reguladas, não seriam medidas, mas seriam elas próprias, a inteligência e a vontade, as arbitrárias fontes das coisas e despóticas, tirânicas, governadoras e impositivas de normas morais variáveis, segundo os tempos, segundo qualquer tipo de interesse. Então, diversamente, a nossa inteligência e a nossa vontade devem dirigir-se à realidade, captar a realidade das coisas tal como essa realidade é, na sua natureza, na sua ordenação, captar a ordem. Diversamente, essa moral sofística é aquela que estava sugerida, por exemplo, por um